olha só que interessante. O que será que acontece quando uma das instituições mais tradicionais do Brasil, o Poder Judiciário, dá de cara com a tecnologia mais disruptiva do nosso tempo, a inteligência artificial? Pois é, a gente vai descobrir isso olhando por uma janela que quase ninguém tem acesso, uma pesquisa interna feita pela própria Justiça Federal do Paraná. E a questão que fica no ar é justamente essa. Sabe, o que acontece quando aquele mundo cheio de ritos, de processos formais, encontra a velocidade, a agilidade dos algoritmos? A resposta, que veio de dentro do próprio sistema, mostra uma coisa muito curiosa. Um cabo de guerra entre uma vontade imensa de inovar e um medo bem real. Então, bora mergulhar nesses dados. E o que eu acho mais legal nessa análise é que a gente está ouvindo direto da fonte, sabe? De quem está lá, no dia a dia, vivendo a justiça de verdade. Certo. E quem é que respondeu a essa pesquisa final? Bom, olha só, a esmagadora maioria, quase 90%, são servidores. Ou seja, é o pessoal que está na linha de frente, que faz a máquina da justiça girar todo santo dia. Magistrados e estagiários completam esse quadro, o que dá pra gente um retrato bem fiel do que está acontecendo lá dentro. Ok, agora vamos para a parte do raio-x da percepção. Como que a IA é vista e, o mais importante, como ela é usada, de fato. É aqui que a história começa a ficar boa de verdade. E aqui a gente já encontra a primeira grande contradição. Olha só, 2/3 do pessoal conhecem ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, mas não usam no trabalho. Só uns 23% já são usuários de fato. Isso mostra que, apesar de todo o barulho em cima da tecnologia, ainda existe um abismo entre saber que ela existe e realmente botar a mão na massa, sabe? A maioria ainda não cruzou essa ponte. Mas aí, se prepara para o contraste que define essa história toda. Quase 99%, isso mesmo, 98,9% tem interesse em usar IA no trabalho. É praticamente todo mundo. A pergunta que não quer calar é, se quase todo mundo quer, por que tão pouca gente está usando? A resposta, como a gente vai ver, está naquela balança entre o que se promete e o que se teme. Pois é exatamente essa balança que define o momento que eles estão vivendo lá. De um lado, você tem o potencial de transformar completamente o trabalho. Do outro, medos bem concretos que acabam freando essa adoção. Vamos dar uma olhada no que pesa mais em cada um desses pratos. E aqui fica tudo preto no branco, os dois lados da moeda. A principal vantagem, assim, disparado, é a agilidade. 90% apontaram isso. Mas e o maior risco, lá do outro lado? O medo de que a IA gere resultados errados e logo em seguida vem a preocupação com vazamento de dados sigilosos. No fim das contas, o dilema é esse. A gente quer ser mais eficiente, mas não pode abrir mão da precisão e da segurança. Tá bom, mas vamos sair um pouco da teoria, da percepção e vamos para a prática. Para aqueles 23% que já estão usando, como é que a IA está sendo aplicada no dia a dia? O que eles estão fazendo com ela, na real? A pesquisa nos dá umas respostas bem diretas sobre isso. Repara só no padrão aqui. As tarefas mais comuns são de assistência. Revisar e melhorar textos, analisar documentos. A IA não está agindo como um juiz, de jeito nenhum, mas sim como um copiloto super avançado que ajuda na redação e na análise jurídica. E olha que interessante, o fato de 40% já usarem a IA para criar rascunhos de decisões, isso já é um passo bem significativo, hein? E para deixar isso tudo ainda mais concreto, que tal a gente dar uma espiadinha por cima do ombro de quem está na vanguarda disso tudo? A pesquisa coletou exemplos de comandos reais, os famosos prompts, que os servidores e magistrados estão usando. É aqui que a gente vê a teoria virando prática. Olha, esse primeiro exemplo aqui é sensacional. Ele simplesmente automatiza uma das tarefas mais demoradas e, vamos combinar, mais trabalhosas. Resumir depoimentos de audiências. E o nível de detalhe do comando, definindo o tempo verbal, a formatação, isso mostra um uso já bem sofisticado que com certeza economiza horas e horas de trabalho manual. Nesse outro aqui, a IA entra em cena como uma espécie de revisora técnica. O foco não é criar algo do zero, mas sim pegar um texto que já existe e aprimorar a qualidade dele. É quase como um controle de qualidade automatizado, sabe? Procurando inconsistências, sugerindo uma redação mais clara para uma decisão judicial. Bem poderoso. E para fechar, esse último exemplo mostra o uso da IA para um trabalho que é quase de investigação. Pensa bem, analisar matrículas de imóveis que são documentos super longos e complexos para extrair informações-chave como quem são os donos, qual o endereço. Isso acelera demais processos de execução fiscal, por exemplo. Bom, diante disso tudo,
Com um interesse gigantesco, um potencial enorme, mas também com riscos bem claros, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o caminho a seguir? O que precisa ser feito para destravar o uso seguro e eficaz da IA dentro do judiciário? E a resposta do pessoal que participou da pesquisa é esmagadora. Aponta uma ordem bem clara de prioridades. Em primeiríssimo lugar, com quase 90%, vem o quê? Treinamento. Ou seja, antes de pensar na tecnologia, tem que pensar nas pessoas. Depois, vem o desejo por uma ferramenta oficial e institucional que seja segura. E, por fim, a criação de regras claras sobre o uso. Então, a mensagem final é cristalina. Não falta interesse para inovar, de jeito nenhum. O que falta é um caminho estruturado, um plano que comece pela capacitação das pessoas. A grande lição que essa pesquisa deixa para gente é que a revolução da IA no judiciário não vai ser sobre máquinas, vai ser sobre gente. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A pesquisa mostrou que a IA já está ali, ajudando a rascunhar decisões. Então a pergunta não é mais se isso vai acontecer, mas sim como e quando essa colaboração entre humano e máquina vai virar o novo padrão na justiça. Quem sabe a próxima sentença que a gente lê não tenha sido coescrita por um robô?